Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo não só aqueles que estão aqui conosco nesta hora, na Igreja Presbiteriana Unida, mas aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet. A nossa oração é que todos nós igualmente sejamos rica e poderosamente abençoados por Deus nesta noite, através desse encontro que nós estamos tendo aqui numa segunda-feira. Eu sei, um dia tão desafiador, tão cansativo por conta das nossas atividades, mas é pela graça do Senhor nosso Deus que aqui todos nós nos encontramos. E é um privilégio muito grande estar na igreja pastoreada pelo reverendo Roster, que é um grande amigo, um irmão precioso também. Esteve pregando lá em nossa igreja, no Calhau, e cativou o coração de todo o povo. Eu venho de lá trazendo um grande abraço para você, meu irmão, e não poderia falhar com você de forma nenhuma, de estarei lá. Eu estava dizendo para ele que eu não gosto muito de sair da minha igreja, eu faço tudo para ficar sempre lá. Eu não aceito quase convites aos domingos. Geralmente, quando alguém me convida, é no sábado, qualquer outro dia da semana. Mesmo quando é aniversário, eles já sabem. Eles me dizem: olha, tem sábado e domingo. Eu digo: me deixa no sábado. Domingo eu gosto de estar na minha igreja. Mas não poderia deixar de estar aqui hoje para rever o roster e para trazer também o nosso abraço da Igreja Presbiteriana lá do Calhau. É uma alegria muito grande poder encontrar a minha querida Jogele, irmã querida, não é, lá de São Luís, membro da nossa igreja, que reside aqui em São Paulo, a esposa do presbítero César Freitas. É uma alegria muito grande poder também estar com você, Jogele, viu? Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas uma parte desse trecho. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Nós vamos ficar na leitura somente até aqui, e eu quero convidar os irmãos mais uma vez a orar ao Senhor e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Eu, enquanto vinha para cá, eu vinha pensando lá no avião, de meu Deus, o que eu vou fazer lá na igreja do Roster? Grande pregador da palavra de Deus, um homem de Deus, que Deus tem usado grandemente aqui nesta igreja, mas eu creio firmemente que Deus é soberano, e há algo maravilhoso, irmãos, que acontece toda vez que nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. Deus, Ele nos contempla com a sua graça. Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele ouve as nossas preces, acolhe os nossos louvores.
Mas aquele momento precioso no culto, quando nós nos calamos, abrimos as Escrituras, e é quando Deus então começa a falar de forma poderosa, através da sua palavra, pela ação do Espírito aos nossos corações. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida de que se estamos aqui nesta noite, foi pela vontade de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Aprove a Deus que você aqui estivesse. E se você aqui está, eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração. E a minha oração é que Ele fale de uma tal maneira que possamos voltar para os nossos lares, com aquela certeza que tivemos um encontro com o Senhor, e de que Deus, usando de misericórdia para conosco, Ele falou ao nosso coração, e Ele trouxe algo desafiador para nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque é a palavra viva do Deus vivo. Através dela o Senhor tem gerado vida. Através dela o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos exortado também tantas vezes, e tem nos desafiado a viver, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nos contempla nesta noite, quando aqui nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Oramos com perdão dos nossos pecados, no nome amado de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nem sempre nós somos muito bem compreendidos. Muitas pessoas lá fora nos olham vindo para a igreja, nos arrumando todo, cuidando da nossa aparência, e nós nos assentamos nos bancos da igreja e logo esboçamos um sorriso ao cumprimentar um irmão, uma irmã querida que chega, e aparentemente parece que está tudo muito bem com a nossa vida. Inclusive as pessoas, quando perguntam como é que vai, tudo bem? Em via de regra, o que é que nós dizemos? Sim, tá tudo bem, graças a Deus, está tudo caminhando, estamos na luta, estamos marchando. É o que geralmente nós respondemos. Mas nem sempre a nossa resposta, ela se harmoniza com aquilo que muitas vezes está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes estamos sofrendo, estamos passando por momentos difíceis, estamos enfrentando provações, tribulações, estamos passando por angústias, e alguns até estão vivendo em quadros depressivos. Mas apesar de serem crentes, e alguém poderia perguntar, mas como é isso? É possível então alguém ser crente em Cristo Jesus? Alguém participar do coral? Alguém ser um presbítero? Ser um diácono? Ser um pastor? E ainda assim está vivendo em momentos difíceis e momentos de aflição? E eu responderia aos irmãos sem nenhum medo de errar: não só é possível, como é o que comumente acontece. Todos nós sofremos, todos nós nos assustamos. Pastores sofrem, pastores choram, pastores muitas vezes têm receio do amanhã, têm medo, se assustam. Os desafios do ministério são muito maiores do que as nossas potencialidades. E se não aprendermos a depender totalmente de Deus para nos sustentar, nos fortalecer, nos animar, a fim de que possamos animar outros irmãos, nós desistiremos facilmente, como alguns já fizeram, chegando até mesmo a desistir da própria vida. Esse texto que nós lemos, que é tão conhecido dos irmãos, ele fala sobre o profeta Elias.
E o profeta Elias é uma figura muito respeitada. É um dos personagens da Bíblia muito queridos de muitos irmãos. E Elias viveu num tempo muito difícil, quando reinava Israel, um homem chamado Acabe, um péssimo rei, péssimo porque fazia tudo contrário à vontade de Deus. Ele era obstinado na prática do pecado. Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que também era do mesmo caráter dele, do mesmo perfil dele, e me parece que até um pouco pior do que ele, porque o insuflava muitas vezes a fazer aquilo que contrariava a Deus. Este casal fez tão mal ao povo de Deus, um povo que foi arrancado da escravidão do Egito, um povo que testemunhou os grandes, extraordinários feitos do Senhor, mas um povo que agora estava curvado diante de Baal, de uma entidade pagã, e ali eles se prostravam, e ali eles se adoravam, e ali eles passaram a prestar culto àquela entidade, contrariando a vontade do Senhor, afrontando a santidade de Deus, a honra do nome do Senhor. Aqueles tempos, irmãos, foram tempos de muita dificuldade para o povo. E o que eu acho tão bonito na história bíblica é quando nós conseguimos perceber o caráter de Deus. Um Deus que não negocia o seu amor para com o seu povo. E apesar de todos aqueles desmandos, e apesar da obstinação do povo, apesar das suas transgressões, mas Deus ainda levantava homens em meio àquele contexto pagão, para falar a eles, para proclamar a sua palavra no meio daquele povo. E por vontade de Deus, Elias teve que conversar com o rei. Agora olha que situação difícil para ele. O Senhor colocou no coração dele, que situação. Ele deveria chegar para cá e dizer que a terra dele haveria de enfrentar uma seca muito grande, que durou, segundo Tiago, 3 anos e meio. Agora, os irmãos imaginam que é uma terra ficar sem chuva 3 anos e meio, considerando que a economia daquele povo girava em função da sua agricultura. Aquilo foi algo terrível. E o que é pior, é porque Baal era considerado por eles como o Deus da chuva, o Deus que tinha poder de fazer chover, e consequentemente era ele que fertilizava o solo e era responsável pela prosperidade econômica do país. Imaginou o que significa isso? Estão entendendo agora o que significava Elias chegar para Acabe e dizer assim: Senhor Acabe, vem cá, eu tenho um recado de Deus para você. Sua terra vai ficar sem chuva 3 anos e meio. Em outras palavras, esse Baal que vocês adoram não vale de nada. Isso não é Deus nada. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. O Deus verdadeiro é aquele que criou os céus e a terra. Ele é o soberano Senhor, e é diante dele que nós nos curvamos, e é por causa dele que eu estou aqui neste momento. É em nome dele que eu vim falar com você. Aquilo representou algo terrível para o rei. Foi algo tão terrível que o próprio Deus orientou depois Elias a sair dali, a se dirigir e se refugiar em uma outra localidade, porque a sua vida corria sério perigo. Acabe não deixaria aquilo barato, de forma nenhuma. Ele haveria de persegui-lo, especialmente quando ele visse realmente que a chuva não cairia. Agora os irmãos conseguem imaginar a aflição que estava passando no coração daquele homem?
Os irmãos conseguem entender como é que um homem que é enviado por Deus para pregar a palavra de Deus, depois que ele fala, que transmite a mensagem de Deus, ele precisa fugir, sair correndo daquele local para não morrer? Os irmãos entendem como muitas vezes nós somos ameaçados diante da sociedade que nós vivemos, quando não compactuamos com as coisas que acontecem no meio dela? Você já viu muitas vezes como as pessoas viram as costas para você, simplesmente porque você não vai partilhar da maneira com que elas estão vivendo, das histórias que elas contam, do modus operandi delas? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por momentos difíceis. E a palavra do Senhor diz muito mais ainda, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Mas em meio àquele contexto de dificuldade, em meio àquele contexto de aflição para a vida do profeta, Deus tinha algo extraordinário a dizer para ele. Deus estava trabalhando com ele. E quando eu olho para esse texto, para essa passagem, eu fico vendo esse texto de vários ângulos. Um deles é a maneira com que Deus estava tratando o seu próprio povo. Ali Deus estava falando para o povo de Israel. O juízo de Deus estava vindo sobre o seu próprio povo. Deus disciplinando, exercendo disciplina sobre aqueles a quem ele amava. Por outro lado, ou olhando por outro ângulo, você vai ver aqui Deus tratando com um profeta, Deus tratando em particular com alguém a quem ele amava, alguém a quem ele havia confiado uma tarefa tão importante. E Deus não se esquece daqueles que estão sofrendo, Deus não se esquece daqueles que passam por aflição. Por isso eu trago para os irmãos nesta noite uma palavra de conforto. Eu vim aqui tão somente para dizer para os irmãos algo tão simples, que os irmãos já devem ter ouvido tantas vezes isso, que o Deus que você adora nesse momento, o Deus que você serve, irmão, é um Deus que não te abandona jamais, é um Deus que não te esquece um dia sequer. É um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir aquelas orações que você nem consegue fazer, porque as palavras não conseguem vir à tua boca. É o Deus que percebe as tuas lágrimas. É o Deus que te vê acordado nas madrugadas da vida, preocupado com seus filhos, com a sua casa, com a sua família. É um Deus que está atento a todas as coisas que acontecem na tua vida. Esse é o nosso Deus. E como nós precisamos disso, como nós precisamos saber que Deus é assim. Um Deus presente, um Deus que nos assiste em todos os momentos, um Deus que fala através da sua palavra a nós. E Deus estava falando com o profeta, Deus estava falando com o seu servo, e aquela palavra que ele estava naquele momento transmitindo, Elias, ela tinha umas características assim muito importantes que servem, pode ser aplicada na nossa vida. Porque Deus, quando fala com Elias, naquele contexto de aflição e de sofrimento que ele estava passando, Deus o faz porque Deus estava dirigindo da forma correta a sua vida. Ele estava conduzindo o profeta. Se você observar o que tem no verso 3, se você observar na sua Bíblia, diz lá, o Senhor dizendo ao profeta, depois que ele vai ter com Acabe, ele diz, retira-te daqui e vai para o lado oriental. Era Deus que estava dizendo a ele o que ele deveria fazer. E uma das maneiras de Deus confortar a nossa vida é exatamente nos instruindo acerca da direção que nós precisamos tomar na nossa vida. Muitos dos problemas que nós enfrentamos, irmãos, é porque muitas vezes, mesmo ouvindo a voz de Deus, nos direcionando, mas nós insistimos ainda
é andar por caminhos que não são aprovados pelo Senhor. Mas Deus continua falando ao seu povo. No verso 9 você vai encontrar a mesma coisa, no texto que nós não chegamos a ler, mas que está lá também, o Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta. Dispõe-te, isto é, chega, o lugar que você estava já está bom, agora você vai sair e vai se deslocar para um outro local. Deus sempre tem algo a dizer ao seu povo. Deus nos conforta. Como? Nos instruindo acerca do caminho que devemos seguir. Por isso precisamos estar atentos à voz de Deus. Quantas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus através da pregação da palavra? Muitas vezes você vem para o culto e você não sabe o que fazer da sua vida. E você precisa tomar uma decisão, e naquele dia Deus fala ao seu coração de forma tão clara, e você sai dali sabendo agora o que realmente precisa fazer. Porque Deus tem isso, Deus confirma, o Espírito Santo de Deus vai lá. Nós recebemos em nossa igreja, eu tenho contado essa história já lá na igreja, contei umas 3 vezes. Olha, tem um irmão nosso, que hoje é membro da igreja família, e ele foi à nossa igreja por acaso. Eu não acredito em acaso, é uma forma de dizer. Ele foi equivocadamente. Ele é vizinho de um pastor que o convidou para ir à igreja. Vizinho, porta com porta no apartamento. E ele o convidou: vai na minha igreja, e deu o endereço, lá no Calhau. E essa igreja se reunia num hotel. E ele sabia que era no Calhau, mas ele passou em frente à nossa igreja, olhou, deve ser aqui, igreja presbiteriana, e ele entrou. Simplesmente para cumprir um dever com um irmão, um vizinho querido, que é pastor, que o convidou para a igreja. Se batizou ele e a esposa. Hoje eles são membros da igreja. Ele deu testemunho, ele disse: pastor, cheguei aqui, eu não conhecia, o pastor era outro, eu encontrei um pastor baixinho de bigode, que não era o meu vizinho, e naquele dia, ele disse: pastor, naquele dia eu me sentei ali, a palavra que foi pregada foi todinha para o meu coração, todinha para o meu coração, e eu tomei uma decisão, bem ali sentado, de que eu haveria de me congregar aqui, e Deus haveria de arrumar a minha vida. E ele está na igreja, ele, a esposa e a filhinha. Deus faz coisas assim maravilhosas, irmãos. Se nós observarmos no capítulo 18, no verso 1, diz assim: olha, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Veja bem, muito tempo depois daquela seca, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos e meio depois, o Senhor manda novamente ele lá onde Acabe, e ele vai onde Acabe, e agora ele se sente profundamente ameaçado. E se você olhar no capítulo 19, observe no capítulo 19, no versos 3 e 4, o que acontece. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O que aconteceu aqui? Que até então ele estava ouvindo a instrução de Deus, que dizia aonde ele deveria ir. Mas agora, o medo dele de ser morto por Acabe, ele ficou tão impressionado com as ameaças de Acabe, que ele sozinho, sem consultar a Deus, resolveu ir para um determinado lugar. E quando a gente, por nós mesmos, resolvemos escolher o lugar para onde a gente vai, nós erramos. Ele foi para o deserto. Deserto não é lugar para o povo de Deus estar. E o Senhor o encontra no deserto. E quando ele sai do deserto, ele vai para um local pior do que o deserto. E ele foi para onde? Para uma caverna. Quantas pessoas dos nossos dias não estão vivendo em verdadeiros desertos? Quantas pessoas não estão vivendo em verdadeiras cavernas escuras, escondidos,
sofrendo, passando por momentos de grande aflição. Mas é interessante que o Senhor foi encontrá-lo lá naquela caverna e diz: Elias, vem cá, neném, o que tu estás fazendo aí? Quem te mandou ir para aí? Deus estava confortando aquele homem que estava em aflição, e Deus faz isso, sabe como, irmãos? Trazendo orientação para nós. Como é bom a gente seguir aquilo que Deus, de fato, aponta, o caminho que Deus aponta para nós. Mas é interessante que esse conforto de Deus para Elias não veio só através de uma correta direção. Se nós olharmos bem o texto, a orientação, o conforto do Senhor, ele veio também através de uma segura proteção. Esse Deus aqui da palavra, ele não somente aponta o caminho a seguir, mas ele diz que ali nós estaremos seguros, que ali nós estaremos protegidos. Ainda no verso 3, se você olhar novamente, diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e faz o quê? Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Significa isso, irmãos? Deus estava cuidando da segurança do seu servo. Deus estava dizendo: você simplesmente não está fugindo, mas eu estou preservando, guardando a tua vida. Eu sou o teu castelo, eu sou a tua fortaleza. Foi isso que disse, por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 27, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Davi era um guerreiro, Davi era um excelente estrategista militar, era um homem de muitas lutas, mas apesar de tudo isso, irmãos, Davi era um homem igual a nós, e ele sofreu, ele teve medo, ele passou por momentos de angústias, mas ele teve em Deus a segurança que ele precisava. Deus era a sua fortaleza, o Senhor era o seu refúgio, como está registrado lá no Salmo 46, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Nas tribulações, nas angústias. Esse Deus de Elias estava abençoando a ele naquele momento, não só apontando um caminho certo, mas dizendo a ele: eu serei a tua segurança, ali onde eu estou mandando, você estará protegido, você estará guardado. Irmãos, quantas vezes nós nos assustamos, quantas vezes nos amedrontamos diante dos desafios da vida, que caminho tomar e o que fazer? Nós nos expomos constantemente aos ataques, aos perigos, passamos por dificuldades, angústias, mas feliz é o homem que tem a Deus como a sua rocha, a sua fortaleza. É diante do Senhor que nós choramos, irmãos, é diante do Senhor que nós nos prostramos, porque só Ele tem poder para nos colocar de pé. E uma das especialidades de Deus é exatamente confortar os aflitos, colocar de pé aqueles que tropeçaram e não podem mais caminhar, é aqueles que são considerados seres improváveis pela sociedade, são aquelas pessoas que alguém diz: olha, para esse aí não tem jeito, mas Deus diz: tem jeito sim. Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, por isso nós não devemos desistir da vida, precisamos buscar a Deus com toda a confiança, sabendo que não somente Ele vai apontar o caminho certo a seguir, mas Ele vai servir de fortaleza para cada um de nós. Ele é a nossa segurança, Ele traz a proteção que nós estamos precisando. Mesma coisa você vai encontrar lá em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, onde ele diz: não temas, dizendo ao povo de Israel: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É dessas palavras que nós precisamos nos lembrar, irmãos. É o Senhor que nos visita nessas horas de aflição. O Senhor visitou Elias, e naquele momento, ele cumprindo a palavra de Deus, ele fazendo a obra de Deus, se sentiu ameaçado. Ele fazendo aquilo que Deus havia determinado a ele, ele foi ameaçado de morte.
mas no Senhor ele encontra o caminho certo, no Senhor ele encontra a proteção segura. Mas finalmente, olhando para esse texto, a gente percebe que em Deus ele encontrou a provisão infalível para aquilo que ele mais precisava. Verso 4, o Senhor diz: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se você já viu alguém sendo sustentado por pombo, por exemplo, pombo trazendo comida para alguém que está precisando de alimento. Alguém já viu alguma coisa desse tipo acontecer? O que a Bíblia está dizendo é que aqueles pássaros trouxeram para Elias, por ordem de Deus, o alimento que ele precisava. Aquilo ali era uma demonstração do cuidado que Deus estava tendo com o seu filho. Então você vê que Deus não somente aponta o caminho certo a seguir, você percebe que Deus não somente se apresenta como a proteção que nós precisamos, mas agora Ele vai dizer: fica aí, porque você terá não somente a segurança, mas a provisão para as tuas necessidades fundamentais. Você precisa disso. E a maior necessidade que nós temos é a necessidade de Deus. Nós nos encantamos tanto com as bênçãos que nos esquecemos do abençoador. E aqui o Senhor estava dizendo, portanto, para Elias: olha, tu serás sustentado, tu serás guardado. Há um texto que me faz lembrar de um presbítero querido lá em São Luís, Salmo 37, verso 25, e ele recitava muito esse texto lá na igreja. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Feliz o homem que pode depender da provisão de Deus. Todos nós precisamos depender da provisão de Deus. A vida de pastor não é nada fácil, não é? São 35 anos de ministério pastoral, e eu confesso aos irmãos, já chorei muito, já me assustei muito, já me preocupei muito, mas eu sempre fico pensando: por que eu me preocupo se o Deus da palavra é um Deus que promete estar comigo, com o seu povo? Por que eu me preocupo tanto? Será que eu esperava algo diferente disso? Quando Josué teve dificuldade para conduzir o povo de Israel, quando Moisés teve dificuldade, quando os apóstolos sentiram dificuldade a pastorear aquelas igrejas, muitos foram mal compreendidos, difamados, maltratados, escarnecidos, quando estavam com a razão, fazendo a obra do Senhor, sendo-lhe fiel em tudo. E muitas vezes são estas as questões, irmãos, que nós levantamos. Eu tenho buscado a Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu tenho procurado obedecer a palavra do meu Senhor. Por que eu tenho passado por dificuldades? Por que a minha família está passando por essa prova tão dura? Por que eu tenho sofrido tanto? Confie no Senhor, irmãos. Deus nos visita em tempos de aflição. Deus nos visita naqueles momentos difíceis da nossa vida. E eu creio firmemente que Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que sejam tomados por uma fé viva e verdadeira, por pessoas que entendam que viver a vida cristã é viver em meio a desafios, é viver em meio a perigos. Viver a fé cristã é viver em obediência ao Deus que não se afasta de nós jamais, um Deus que nos ama com amor eterno. E nos momentos das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, Ele sempre tem algo a nos dizer. E aquilo que Ele diz serve para apontar o caminho certo a seguir. Aquilo que Ele nos diz é para dizer que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso esconderijo, é nos seus braços que nós encontramos a segurança que nós precisamos.
E mais do que isso, é aquele que cochicha nos nossos ouvidos e diz: olha, se te faltar alguma coisa, até mesmo os corvos vão trazer comida para você. Ele provou isso no deserto, alimentando o povo com o maná. Depois que Elias sai dessa experiência com os corvos, Deus o desafia a uma outra coisa: sai daí e vai para Sarepta. E diz: lá tu encontrarás uma viúva. Uma viúva. Em meio a uma seca, em dificuldades tão grandes, o que ele poderia esperar de uma mulher que estava com dificuldade? Que disse que só tinha um punhado de trigo numa panela e um pouquinho de azeite na botija, e disse para ele: não posso servir ao Senhor não, seu profeta, porque o que eu tenho é tão pouco, mas tão pouco, que só servirá para mim e para o meu filhinho, e depois disso, a única coisa que nos resta é a morte. Não temos mais esperança de nada. Ele poderia pensar agora: para onde que Deus me trouxe? O que eu vim fazer aqui? Parar nas mãos de uma mulher que não tem nem para ela. Mas Deus estava ali promovendo algo maravilhoso. E mesmo aquele homem, em meio a tanta dificuldade, leva uma palavra de conforto, onde ele é beneficiado com a provisão de Deus. O milagre aconteceu. O trigo não faltou naquela panela, e o azeite também não, porque Deus estava mostrando, tanto para aquela mulher, como para o próprio profeta, que Ele é o Deus de toda provisão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Portanto, eu não vim aqui para trazer nenhuma novidade teológica, nem alguma coisa que viesse impactar a igreja, simplesmente para dizer aos irmãos: permaneçam firmes, irmãos, firmes em Cristo Jesus. Coloquem as suas vidas cada dia mais nas mãos de Deus, mesmo em meio ao seu sofrimento, às dificuldades. Percebam a presença do Senhor, saibam que Ele não esquece de nenhum dos seus filhos, Ele não nos abandona jamais. Esteja atento às suas palavras, porque são estas palavras que vão direcionar a tua vida. É este Deus que será a tua grande proteção. Não te impressiones com os desafios, com os inimigos, com as ameaças que você sofre. Creia em Deus, confie em Deus, esconda-se no Senhor, Ele te protegerá. E mais do que isso, enche o seu coração de esperança. Ele vai te nutrir com essa viva esperança, de tal maneira que você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver o Deus de toda a provisão abençoando a tua casa e fazendo com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua igreja. A minha oração, queridos, é que esse Deus da palavra, Ele possa se manifestar a cada dia na vida de cada um de nós, e que esse Deus maravilhoso nos sustente com esta palavra. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que jamais venhamos a desanimar, que jamais venhamos a nos vencer pelo abatimento, mas que em meio às duras provas da vida, possamos nos levantar de cabeça erguida, no meio de uma sociedade tão marcada pela imoralidade, pela corrupção, pelos desmandos, mas nos levantar como um povo a quem Deus libertou, homens e mulheres que amam e confiam verdadeiramente no Deus eterno. Que Ele, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus presente. Tu fizeste assim na vida de Elias, ó Senhor. E ele é um servo teu obediente, mas que passou por aflições. Um homem que teve medo, um homem que teve que se esconder, um homem que muitas vezes até mesmo esteve no lugar onde não deveria estar. Mas o Senhor manifestou a sua graça e o teu amor para com ele. O Senhor o instruiu acerca do caminho que ele deveria seguir. O Senhor se manifestou a ele como seu protetor. E mais do que isso,
Tu foste a provisão de que ele tanto precisava, Deus. Que assim, ó Deus, Tu abençoes a Tua igreja. Todos estes Teus filhos que aqui estão, sejam guardados por Ti. E eu oro, Senhor, de forma muito específica, em favor daqueles que estão sofrendo angústias maiores. Tu sabes, ó Senhor, e Tu conheces o coração de cada um. E eu te suplico em nome de Jesus, anima estes irmãos, fortalece esses irmãos, Senhor, coloca-os de pé, não permita que eles se impressionem, Senhor, com as dificuldades, com as aflições, mas que confiem verdadeiramente no Senhor, porque Tu não te esquecerás jamais daqueles que esperam em Ti. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.